Ei, tu já imaginasse o que é tu receber o dom de ouvir o pensamento dos outros? Deve ser doido, né? Deve ser uma agonia triste. Pois foi isso que aconteceu com Samuel, tu acredita? Samuel recebeu o dom de ouvir o pensamento. Na verdade, nem os pensamentos, ele recebeu o dom de ouvir as orações que são direcionadas para ninguém mais, ninguém menos do que para ele. Santo Antônio Casamenteiro. Minha gente, imagine a agonia que deve ser Santo Antônio, passar o dia todinho ouvindo mulher. Casamento, eu quero homem, eu quero amor, eu quero casar, eu quero... como é que diz quando a mulher tá lá há muito tempo? Desencalhar. Eu quero férias, isso mesmo. Imagine a agonia que deve ser Santo Antônio. Pois foi isso que aconteceu com Samuel. Samuel recebeu o dom de ouvir as orações direcionadas ao Santo Casamenteiro. E sabe quem é que vai contar essa história pra gente? Ela, Socorro Acioli, no livro A Cabeça do Santo. Gente, vem comigo que eu vou compartilhar com vocês mais uma leitura aqui no Memórias do Leitor. E como foi, tá? Que aconteceu essa confusão todinha? Que bexiga foi que aconteceu para Samuel receber o dom de ouvir as orações de Santo Antônio? Ninguém sabe. Dom não se explica. Como é que começa essa conversa todinha, essa história todinha? Como é que começa? Marinha, a mãe de Samuel, no leito de morte, disse o seguinte: filho, eu estou morrendo e como boa devota que sou, preciso que você atenda 3 pedidos. Eu quero que você acenda uma vela nos pés do meu padrinho Padeciso, aqui no Juazeiro. Quero que você acenda uma vela nos pés de São Francisco, tá? E Canidé de São Félix. E quero que você acenda uma vela nos pés de Santo Antônio. E aí o que é que acontece? O mais engraçado disso tudo, aqui o PP veio participar do vídeo, dá tchau PP. Oi PP. O que é que acontece? Samuel sai em peregrinação para atender o desejo da sua mãe Marinha. Samuel passa 16 dias em caminhada, tentando chegar até a cidade onde ele vai encontrar a imagem de Santo Antônio. Só que tem um outro pedido que Marinha fez para Samuel. Meu filho, eu preciso que você encontre o seu pai, perdoe o seu pai e vocês possam ter uma boa vida. Porque afinal de contas, a partir de hoje, você só vai ter o seu pai e a sua avó. O que foi que aconteceu para que Samuel tivesse tanta raiva de seu pai? Ele foi abandonado pelo pai. Marinha engravidara algum tempo atrás e quando engravidou Manuel, o pai de Samuel, precisou ir embora. Foi embora, mudou de cidade e nunca mais voltou, deixando a sua mãe sozinha, criando seu filho, sob as bênçãos de Padrinho Padeciso. Por isso Samuel não nutria nenhuma relação de amor pelo seu pai, do contrário, ele queria encontrar o pai para matá-lo. Mas isso é uma outra parte da história. Vamos voltar lá, para a parte que ele escuta as orações de Santo Antônio, que é muito legal. O que é que acontece? Samuel chega na cidade e encontra sua avó, que é pouquíssimo hospitaleira, e ela diz o seguinte: meu filho, vá dormir no meio da mata, porque lá tem uma gruta, você pode descansar lá. Samuel, sem entender o porquê disso tudo, vai dormir no meio da mata, encontra uma gruta, começa a chover, ele entra nessa gruta, mas não se dá conta de que essa gruta nada mais é do que a cabeça de Santo Antônio. Acordando de manhã, às 5 horas da manhã, Samuel começa a ouvir um vozerio na sua cabeça. Aquela agonia todinha, eu quero homem, quero casar, quero homem, quero casar, meu santinho, meu santinho, meu santinho. E aí é quando ele tem um estalo e percebe o seguinte: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Quem é que está aí fora orando? E quando ele sai, ele percebe que não tem ninguém fazendo oração ali. Aquela cabeça, na verdade, ela tinha sido a causadora do declínio de toda a cidade. Então ninguém ia para aquela cabeça a não ser Samuel, que estava dormindo ali. E aí ele percebe: meu Deus, eu estou ouvindo as orações das mulheres que estão fazendo para Santo Antônio. Tentando não entender, tentando não aceitar, tentando não saber porquê, ele ignorou o fato. Até que no outro dia a história se repete, às 5 horas da manhã, às 5 horas da tarde, Samuel passa a ouvir as orações das mulheres. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, aquela agonia toda. Enquanto isso passa um pouquinho de tempo, Samuel conhece Francisco. Quem é Francisco? Francisco vai ser o primeiro amigo que Samuel vai fazer na cidade onde ele está hospedado agora, né? Deixa eu só pegar o nome da cidade que eu esqueci aqui. Candeia, uma cidade fictícia. E aí o que é que acontece? Francisco usava a cabeça do santo para fazer sexo sozinho, é isso mesmo.
Francisco, adolescente, conseguia umas revistas pornográficas com os caminhoneiros da cidade. E para que ninguém soubesse o que ele fazia, ele ia lá para a cabeça do santo, ver que sacrilégio. Francisco ia fazer uso das revistas, uso da sua imaginação, uso de tudo isso na cabeça do santo. E aí dessa vez ele se deparou com Samuel. Foi aquele susto, mas com o passar do tempo os dois começaram a se tornar amigos. E aí Samuel disse o seguinte: ô Francisco, deixa eu te perguntar um negócio. Tu escuta as mesmas orações que eu escuto? Tu escuta esse vozerio todinho aqui dentro de mulher, dentro dessa cabeça, essa agonia todinha? Ele disse: não, você tá louco. Meu irmão, vou te dizer um negócio, tu tá doido, macho, porque eu não escuto, ninguém escuta oração nenhuma. Escuta, não escuta, escuta, não escuta, como é que eu vou comprovar, tá? Samuel pensando, pois eu vou lhe provar que realmente eu escuto as orações das mulheres aqui. E aí ele falou o nome de uma pessoa, Madineusa, que é a personagem do qual ele vai conseguir realizar o primeiro casamento, e que Madineusa tinha roubado a meia do doutor Adriano, que ela era apaixonada por um tal de doutor Adriano. E aí é quando Francisco, o amigo que mora na cidade, diz: menino, pois é verdade mesmo, existe aqui um doutor Adriano, existe aqui a Madineusa e ela é louca por ele. E aí não tem como você não associar João Grilo ao João Grilo do nosso querido Ariano Suassuna. Porque o que é que passa na cabeça dos dois? Vamos fazer o seguinte: a gente vai ganhar dinheiro em cima disso. A gente vai criar um plano, vai criar uma estratégia para juntar Madineusa e o doutor Adriano. Os dois trazem um plano e dá certo. A partir daí, quando Adriano se casa com a sua mocinha, a fofoca, né, o babado se espalha por toda a cidade. E a gente chegou um mensageiro de Santo Antônio, chegou um cara na cidade que escuta as mensagens de Santo Antônio e ele conseguiu realizar o primeiro casamento. Imagine você a agonia que foi na cidade. Imagine você o quanto de mulher saiu desesperada atrás de Samuel, querendo casar, querendo conseguir um casamento, querendo encontrar o seu amor. Ele, assustado com aquilo tudo, Francisco também assustado com aquilo tudo, disse: não, vamos organizar as coisas. A partir de agora a gente vai ganhar dinheiro em cima disso. E aí eu vou dar um pulo na história. O que é que acontece? Os dois começam a ganhar dinheiro, a coisa começa a desenrolar, tá? Nesse processo todo. E Samuel é visto agora pela política da cidade como um grande inimigo. No desenrolar da história, muitas mulheres conseguem se casar. Samuel é tido como realmente um profeta, mas existe um momento que ele precisa sair da cidade. Por quê? Porque a política local está atrás dele. Ele não gera tanto amor assim. Enquanto as mulheres o amam, os políticos o odeiam. Por uma questão política que eu vou deixar para que você leia lá no livro. A história é incrível, porque em meio a todo esse alvoroço, em meio a toda essa agonia, em meio a todas essas orações que Samuel escuta, existe no meio deles um canto suave, um canto com uma voz diferente, que ele começa a se apaixonar por aquele canto, que ele começa a se apaixonar pela dona daquela voz. Samuel consegue descobrir todas as mulheres que oram para Santo Antônio, ou quase todas as mulheres que oram para Santo Antônio, mas não consegue encontrar a dona daquela voz. O que é que vai acontecer? Tá? O que é que Socorro Acioli vai trazer divinamente para a gente? Enquanto ele vive a agonia de ser o profeta da cidade, ele vai encontrar o seu amor em meio a esse vozerio. Existem personagens paralelos que são maravilhosos, eu vou deixar para que você desfrute. Existe um mistério de uma senhorinha que desapareceu da história e que só volta no final. Seria ela a dona da voz? Seria ela a dona do coração do casamenteiro? Não do santo casamenteiro, porque santo não pode casar, é sacrilégio, mas do mensageiro de Santo Antônio. Essa resposta teria tido o pai dele, o perdão de Samuel, teria sido ele encontrado. Gente, são muitas surpresas que eu não vou tirar o prazer de você ler, tá? São muitas surpresas, o livro é fantástico, o livro é rápido, o livro é engraçado, o livro é apaixonante. Então, eu deixo para vocês a dica, tá? Aqui, A Cabeça do Santo, Socorro Acioli, mais um livro para guardar na cabeça e no coração. Eu sou Edinaldo Souza, do Memórias de um Leitor.